Paz de Cristo, irmãos. Então, mais um estudo aqui pelo canal. E o último vídeo eu fiz um vídeo, né, sobre as promessas de Deus, então. E nesse vídeo de hoje eu vou fazer basicamente as mesmas promessas que eu mostrei no estudo passado. Só que agora a gente vai tentar dar uma olhada na perspectiva de Satanás, né? Como que Satanás ele reagiu a essas promessas de Deus e qual foi e o que ele fez, qual foi não a consequência, mas como é que eu posso dizer? Como ele agiu a respeito dessas promessas. Então vamos começar. Se você não assistiu o vídeo passado, então, das promessas, seria legal você assistir aquele vídeo e aí você vai entender melhor esse, certo? Então vamos passar ali para Gênesis 3:15, né? Assim como eu mostrei no vídeo passado, então foi feita logo após a queda, teve essa promessa aqui, então, né? Aqui está sendo uma sentença, né, que Deus deu à serpente, logo após a queda de Adão e Eva. E aqui ele deu uma promessa, aqui em Gênesis 3:15, chamada de proto-evangelho, que ele vai dizer assim, né, que ele, porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, o descendente que, como eu expliquei no vídeo passado, no singular, né, apontando para Cristo. Esse lhe ferirá a cabeça, ou seja, o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, e você lhe ferirá o calcanhar. A serpente também feriria o descendente, certo? Então aqui já isso é chamado de proto-evangelho, porque isso aqui já era sobre Cristo, então a primeira evangelho, né, chamado de o primeiro evangelho, que foi dito aqui que o Cristo viria e venceria Satanás, certo? Então, como Satanás, ele não é onisciente, nem onipresente, nem onipotente, certo? Então ele não sabe o futuro. Satanás, ele não sabe o futuro. Então Deus deu essa sentença aqui para ele, essa promessa, né, que está sendo dito para Satanás aqui, Deus declarou a serpente aqui. O que Satanás, então, ele imaginou aqui, né? Ele viu que ia ter um descendente que viria da mulher, que iria destruir ele, que ia pisar a cabeça dele, certo? E como logo ali em Gênesis 4, daí a gente vê então que Adão e Eva eles tiveram dois filhos, né? Adão teve relações com Eva, deu à luz a Caim, depois ela deu à luz a Abel, né? Então ele teve esses dois filhos. Caim e Abel a gente vai ver aqui em Gênesis 4 que tem a oferta, né? Os dois faziam uma oferta a Deus e Deus ele aceita a oferta de Abel, ele se agrada da oferta de Abel, mas ele não se agrada da oferta de Caim, certo? Então, na cabeça de Satanás, o que estava acontecendo aqui? O descendente da mulher, conforme a promessa de 3:15, de Gênesis 3:15 ali, que um descendente da mulher iria destruir ele, estava apontando para Abel, porque Deus aceitou a oferta de Abel aqui, certo? Então, a serpente de Satanás, ele imaginou ali, então esse descendente que vai me destruir deve ser esse Abel, certo? E aí o que então Satanás faz? Uma resposta a isso, ele induz Caim, então, a matar e assassinar o seu irmão Abel, certo? Então agora, Satanás aqui, ele achou que ele tinha vencido o descendente, né? Porque, como eu falei, ele não é onisciente, onipresente, onipotente, ele está ali no contexto imediato. Ele achou que, vencendo esse descendente, ele tinha vencido, certo? Então, a gente vê que... Só que a gente sabe, né, que isso não é assim. A gente hoje a gente sabe que aquela promessa de Gênesis 3:15 se referia a Cristo. Mas Satanás ali no momento ele não sabia, correto? Então, a descendência aqui, ó, Gênesis 4:11, agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Então, aquela descendência da serpente, que seria amaldiçoada, cai aqui sobre Caim, certo? Caim vai levar essa descendência e Abel ele iria levar a descendência abençoada de Deus, certo? Só que Caim é que matou Abel. Então Satanás, como se ele tivesse vencido o descendente. Só que aí a gente sabe que é sobre Cristo, não sobre Abel. E Deus ele vai dar um outro filho para Adão e Eva, que é Sete, para continuar essa descendência, né, da mulher que esmagaria a cabeça de Satanás. Só que aí continuando, a gente vai ver que no Gênesis 4, 5, 6, né? A gente vai ver que a corrupção ali no mundo, ele chega num nível assim muito alto. Deixa
Deixa eu voltar aqui. Então a gente vê que a corrupção chega num nível muito alto, né? O homem está muito distante de ser o que Deus criou ele para ser, né? Quando Deus criou o humano à imagem e semelhança de Deus, o homem ele estava num pecado muito grande, numa corrupção muito grande. Tanto é que aí então Deus tem que intervir e ele chama Noé, né? É dito que é o único justo achado na Terra. Não é uma coincidência que Noé era um descendente de Sete, certo? Da descendência abençoada. Noé não é um descendente de Caim, certo? Então a gente está vendo aqui que apontando para essa descendência. Então ele escolhe Noé e ele manda o dilúvio, né? Então ele destrói toda aquela criação, salva apenas Noé e a família de Noé, certo? E aí o que a gente vê acontecendo aqui? Então, quando acontece aquilo, Satanás pensa, esse Noé então deve ser ele o descendente que vai pisar na minha cabeça, certo? E aí o que acontece? Vamos voltar aqui para o texto. A gente vê que lá em Gênesis 9, deixa eu achar aqui. Aqui, ó. Noé era um agricultor e foi o primeiro a plantar uma vinha. Noé bebeu o vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, viu a nudez do pai e foi contar aos dois irmãos que estavam do lado de fora. Então a gente vê que Satanás, né, ele vê então que Deus escolheu Noé, tal. E Satanás aqui ele trata de induzir Noé ao erro, do mesmo modo que ele induziu Eva ao erro. E a gente vê um paralelo que tem na queda e aqui no episódio de Noé. Assim como Satanás induziu Eva a comer o fruto, né? Noé, ele bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda, assim como a nudez de Adão e Eva foi revelado lá na queda, certo? E o que acontece com os filhos, né, de Adão e Eva? Um é abençoado, Abel, o outro é amaldiçoado, Caim. E aqui a gente vai ver que quando Noé acordou do efeito do vinho e descobriu que o seu filho caçula havia lhe feito, ele disse: Maldito seja Canaã, escravo de escravo será para os seus irmãos. E disse ainda: Bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, seja Canaã seu servo. E amplie o território de Jafé, e Jafé iria habitar nas tendas de Sem, e Canaã seria seu servo. Então, do mesmo jeito que um filho foi abençoado e outro amaldiçoado lá de Adão e Eva na queda, aqui os filhos de Noé, um foi abençoado, o outro amaldiçoado. Cã, amaldiçoado, Sem, abençoado. Certo? E aqui a gente já vê então que Satanás, então, ele já viu que o descendente que iria pisar a cabeça dele estava apontando para Sem. Certo? Ele está apontando para Sem. E então a gente, como eu já falei aqui, o paralelo, né, da queda aqui tem em Noé, tanto com Adão e Eva quanto com Noé. Resumindo, então, a descendência da mulher, aquela descendência abençoada da mulher, vai cair então sobre Sem, certo? E aquela descendência amaldiçoada da serpente está caindo aqui sobre os filhos de Cam, né? E não é por acaso que Nimrod, a gente vai ver que Nimrod ele é um descendente de quem? Nimrod é um descendente de Cam. Se você ver, Nimrod é um descendente de Cam. E é ele que ele é uma figura do anticristo, é ele que funda a Babilônia, é ele que tenta fazer lá a Torre de Babel para eles chegarem até Cristo, e ele é um descendente de Cã, apontando para a descendência amaldiçoada da serpente. Quando Deus, após a Torre de Babel, chama então Abraão, né, para iniciar o seu povo, Abraão é um descendente de quem? De Sem, da descendência abençoada, certo? Apontando para Cristo. Então a gente vê que está essas duas descendências sendo bem, bem divididas ali. Você consegue perceber bem isso. Então, continuando, deixa eu voltar aqui no texto, né? Aí quando ele vai chamar então Abraão, aqui em Gênesis 12, então como eu disse, né, Abraão é um descendente de Sem, né? Satanás então percebe que de Abraão que veria esse que pisaria na cabeça da serpente, certo? E aí a gente vê que em Gênesis 15, Deus vai prometer para Abraão que um descendente dele, deixa eu achar aqui em Gênesis 15, ó,
um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Né? Porque ele tinha prometido para Abraão que a descendência dele abençoaria todas as famílias da terra. E aí ele promete aqui que um filho gerado por ele mesmo seria o seu herdeiro. Só que a gente vai ver que a esposa de Abraão, né, a esposa de Abraão, Sara, ela era estéril, certo? Ela não poderia ter filho. Então, qual foi a ideia genial de Satanás ali? Ele induziu Sara, então, a duvidar ali do que Deus tinha prometido para Abraão, certo? Porque se ela era estéril, como que ele teria um descendente que iria abençoar todas as famílias da terra? Então ele oferece Agar, né, para Abraão, e dessa união nasce Ismael, certo? Que é o filho da carne, e não o filho da promessa, como eu disse em estudos passados já. Se a gente pegar Agar, ela era uma egípcia. Egípcia, o termo, os egípcios, ou Egito na Bíblia, ela vem de Mitzraim. E Mitzraim, ele é um descendente de Cã. Deixa eu achar aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês aqui na Bíblia, aqui em Gênesis 10. Olha aqui em Gênesis 10, versículo 6, vai dizer assim, ó. Estes foram os filhos de Cã: Cuxi, Mitzraim, Fute e Canaã. Tá vendo, ó? Gênesis 6, ó. Mitzraim, Fute e Canaã. Eles foram filhos de Cã. E só para vocês verem aqui, deixa eu ir em Êxodo. Deixa eu achar aqui. Egito. Deixa eu achar aqui algum lugar onde está falando Egito. Não tinha. Vou mostrar para vocês que sempre quando vai mostrar falar Egito na palavra, vai estar. Deixa eu achar no capítulo 3. A palavra ali é. Aqui, ó. Egito. A palavra é Mitzraim. Então sempre que você vê Egito na sua Bíblia, a palavra no hebraico é Mitzraim, ou seja, um descendente de Cã. Né? E a gente vê que então que Sara ela oferece Agar, uma egípcia, uma descendente de Cã, para gerar um descendente para Abraão. Então o primogênito de Abraão, né, porque Deus tinha prometido para ele que a descendência dele iria abençoar toda a família da terra. Então o primogênito, o primeiro filho de Abraão, nasce de uma união entre Abraão e Agar, que é uma egípcia, ou seja, da descendência da serpente, da descendência amaldiçoada, nasce o primogênito de Abraão que iria abençoar todas as famílias da terra. Então ali Satanás pensou: agora resolvi o problema. Aquele que ia esmagar a minha cabeça agora é um descendente meu, certo? Então você vê que Satanás ele está agindo na história sempre para frustrar as promessas de Deus. E aí o que acontece? Deus vai chegar para Abraão e falar: Abraão, não é esse o descendente que eu tinha prometido. Eu tinha prometido para você o descendente, o filho da promessa. Mesmo Sara sendo estéril, nasceu um filho milagrosamente de Sara. Nasceu então Isaac, e aquele é o filho da promessa, não Ismael. Por isso que apenas Isaac é contado como descendência. Por isso que lá em Romanos 9 fala: em Isaac será chamada a sua descendência, os filhos da promessa, e não os filhos da carne. Certo? Continuando aqui então, avançando um pouco na história, né? A gente vê que então depois tem Jacó, a gente vai chegar em José. Lá em José, José é uma das figuras mais fiéis de Cristo. A gente vê muitos paralelos entre José e Cristo, né? Mas então quando Satanás ele entendeu que Isaac ele nasceu de uma estéril, né? Sara. Depois a gente vai ver que Jacó ele também nasceu de um estéril. Ele nasceu de Rebeca. E a Rebeca também era estéril. E agora José tinha nascido de Raquel, que era estéril também. E ele ainda era o preferido de Jacó. Então Satanás ali ele entendeu que José era o escolhido que esmagaria a cabeça da serpente. E o que Satanás faz? Então ele induz os irmãos a matarem José, certo? Mas eles acabam vendendo ele para o Egito, né? Frustrando assim os planos de Satanás de destruir José ali. E pela graça de Deus, o que acontece com José? Ele acaba se tornando rei lá no Egito, certo? Mas passando o tempo ali, um novo faraó assume o poder, né? Depois da morte de José. E aí o que acontece então? Eles vão ser escravizados lá no Egito, certo? E o que a gente tem então aqui? Então são os descendentes de Mitzraim, ou seja, o Egito, escravidando os descendentes de Sem, Israel.
Então a gente vê de novo a descendência da serpente escravizando a descendência da mulher. Então a gente vê que Satanás está sempre trabalhando e tentando frustrar a- os planos, né, de Deus. Tanto é que a gente vê daí em Êxodo que Faraó ele ordena, né, que todos os meninos de até 2 anos fossem mortos. Por quê? Porque ele sabia que um descendente homem ali da descendência de Sem iria esmagar a cabeça dele. Então ele já pega, já faz matar todos os descendentes homens, assim como foi feito lá com Cristo, né? No episódio de Herodes. A gente vê esse paralelo aí também. Então, desde lá da promessa de Gênesis 3,15, a gente vê Satanás sempre trabalhando, tentando, frustrando as promessas que Deus tinha dado, tentando destruir esse descendente que ia vir e esmagar a cabeça dele, né? Até tentar burlar a descendência, ele tentou ali com Agar, né? Tentar fazer o primogênito de Abraão, aquele que seria o que abençoaria todas as famílias da terra e que cumpriria as promessas de Deus, vindo da linhagem amaldiçoada de Cã. Até isso ele tentou, mas aí você viu que Deus falou, não, não é esse o descendente. Certo? Ele tentou de tudo, então, para vencer Deus. Mas aí a gente vai ver que no decorrer, então, da história bíblica, ele vai levantar Davi, né? Rei de Israel. Aí, como eu mostrei já no 2 Samuel 7, então ele vai levantar Davi, né, que era um rei prometido da tribo de Judá, lá, segundo as bênçãos lá de Gênesis 49. Satanás sabia que Saul não era o prometido. Né? Satanás já sabia que não ia ser Saul, por quê? Porque não estava em acordo com as profecias, né? Que o rei viria de Judá, o cetro não se arredaria de Judá. Mas quando ele vê que Davi foi ungido, então Satanás já começou a pensar, é esse Davi que vai esmagar minha cabeça, certo? E aí quando a gente vê então que Satanás, ele começa a agir em Saul para destruir Davi. A gente vê no 1 Samuel Saul tentando matar Davi, né? O livro inteiro ali de 1 Samuel ele tentando matar Davi. E aí que em 2 Samuel 7 vem essa promessa que a gente viu no vídeo passado, né, de um descendente de Davi, o filho de Davi, que se estabeleceria o reino eterno, construiria o templo. Então, quando acontece isso, o que é o óbvio para Satanás? O que é óbvio para Satanás? Então é Salomão. Esse que é o descendente que vai me destruir, certo? E aí ele começa, então, a tentar desviar Salomão. E a gente vê que Salomão ele começa o reino dele muito bem, né? Tinha sabedoria, pediu sabedoria a Deus, Deus era com ele. E no final do reino, ele não conseguiu resistir às investidas de Satanás, e a gente vê que Satanás destrói, né? Salomão, o reino vai ser dividido. Ah, depois da morte de Salomão, né? Quando Roboão assume o trono, aí Jeroboão vai assumir o reino de Israel no norte, após a divisão. Um tempo depois, como eu já disse, né, o reino do norte acaba sendo levado cativo pela Síria, ele nunca mais volta, está cativo até hoje, né, nunca mais voltaram a ser povo. O reino do sul, de Judá, ele vai ser levado cativo para a Babilônia. Então, o que aconteceu aqui? Satanás, de novo, ele pensou, agora eu estou por cima, Israel está escravizado novamente, porque foram exilados, o reino do sul de Judá está na mão dos babilônios, né, que foi o início da Babilônia foi com Nimrod, que é um descendente de Caim, descendente de Cã, né, da descendência amaldiçoada. Então, a gente vê que Satanás está sempre tentando frustrar os planos de Deus, certo? Mas aí Deus ele vai chamar o seu povo da Babilônia de volta. Aí então ele restabelece o reino de Judá, até porque pelas profecias, né, pelas promessas de Deus, o rei, né, aquele que cumpriria todas aquelas promessas, ele viria de Judá, então o reino é restabelecido. Como eu já disse em outros estudos, não é porque eles eram obedientes e bons e o reino do norte não, que Judá se manteve o povo de Deus. É porque as profecias apontavam para Judá e o Messias teria que vir de Israel, certo? Então a gente vê nos profetas, lá em Jeremias 3, em Oséias 1, falando que Deus suportou ali o pecado de Judá, né, por causa do Messias que teria que vir. Não porque eles eram melhores, né, ou mais obedientes, né? Mas então ele restabelece ali o reino de Judá,
E aí a gente tem 400 anos ali sem profetas, né? Depois do fim do Antigo Testamento até o início do Novo. 400 anos sem profetas. E nesse período, Satanás achou que ele estava por cima, né? Conseguir. Porque o reino estava dividido, né? Judá, apesar de ter voltado a ser povo, ele ainda estava escravizado ali pelo Império Grego, depois pelo Império Romano, certo? Tudo povo pagão, da descendência da serpente. Então a gente vê que Satanás achou que estava tudo certo. Até que nasceu Cristo. Quando nasceu Cristo, Satanás então pensou: esse deve ser o descendente que tinha sido prometido lá em Gênesis 3,15, certo? E dessa vez ele acertou, né? Ele sempre veio errando, achando que era tentando frustrar os planos de Deus, mas ele veio errando, até que ele acertou. Dessa vez era esse mesmo, Jesus, aquele que cumpriria todas as promessas, certo? Então a primeira coisa que ele tenta fazer, a mesma coisa que ele fez lá com Moisés. Herodes, então, influenciado, né, por Satanás, ele ordena a morte de todas as crianças até 2 anos. A gente sabe que não deu certo, né? Cristo não foi morto. Então, depois, o que ele tenta fazer? Ele tenta fazer Cristo se desviar de Deus. Né? A gente vê lá na tentação no deserto, ele começa a tentar Cristo, para tentar fazer ele cair, e não dá certo. De novo, então, o que ele faz? Ele tenta de novo matar Jesus. E aí a gente vai ver que ele achando que matando Jesus, então ele venceria aquele que esmagaria a cabeça dele. Mas é exatamente ao contrário, certo? Quando Cristo morre, ele é crucificado, ele vence a morte e ressuscita, certo? Então, Cristo, ele vai lá pro Hades, onde todas as pessoas que morriam, eles desciam ao Hades, certo? E de lá ninguém nunca poderia sair. Porque lá no Hades, todos estavam presos lá por causa do pecado. Né? Ninguém podia vencer a morte porque eles tinham o pecado que seguravam eles lá. Mas Cristo, como ele morreu sem pecado, ele desceu lá e ele saiu de lá e ressuscitou. E através disso, todos os que crerem em Cristo, que morrerem e ressuscitarem com Cristo espiritualmente, eles vão sair de lá através de Cristo. Então Satanás, com a morte de Cristo, ele achou que ele tinha vencido aquele que esmagaria a cabeça dele, mas foi pelo contrário. Quando ele morre, ressuscita e vence a morte, então aí Satanás é julgado e todas aquelas pessoas que Satanás influenciava ao pecado e que na morte ficavam presas no Hades, na ressurreição de Cristo vão poder sair de lá e ressuscitar de novo com Cristo, certo? Então, Satanás, ele não só não conseguiu derrotar, né, aquele descendente que esmagaria a cabeça dele, como ele ainda perdeu milhares e milhares de almas que estavam lá, ficariam lá no Hades presas para sempre, mas que na ressurreição, na volta de Cristo, vão ressuscitar e vão ser resgatadas por Cristo, certo? Então esse é o estudo da perspectiva de Satanás a respeito das promessas, como ele veio tentando frustrar essas promessas de Deus, né? Desde sempre, desde o início lá de Gênesis 3,15, e como Cristo venceu Satanás. Então é isso, irmãos. Espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe a todos.